Você já se perguntou qual é o significado do incenso nos rituais bíblicos? Hoje vamos explorar a história desse elemento tão importante e sua profunda intensidade espiritual. O uso do incenso não era exclusivo do povo de Israel. Entre os povos pagãos da antiguidade, o incenso também era amplamente utilizado em cultos religiosos. Os egípcios, babilônios, gregos e romanos ofereciam incenso aos seus deuses, acreditando que a fumaça tinha o poder de agradar as divindades e afastar os maus espíritos. Porém, o uso do incenso entre os pagãos era muitas vezes associado a práticas idólatras e cultos a falsos deuses. O incenso nesses contextos tinha uma conotação mágica e mística, sendo oferecido como uma forma de manipular ou apaziguar forças espirituais. Diferente desse uso, o incenso na tradição bíblica era sagrado e exclusivamente dedicado ao Deus de Israel, refletindo não a tentativa de controlar o divino, mas de honrar e se aproximar do único e verdadeiro Criador. Na Bíblia, o uso do incenso remonta aos tempos do Antigo Testamento. Deus ordenou a Moisés em Êxodo 30 que preparasse uma mistura específica de especiarias, entre elas estoraque, ônica, gálbano e olíbano, para que o incenso fosse queimado continuamente no altar do tabernáculo. Esse incenso não era comum, ele deveria ser consagrado exclusivamente ao Senhor, e ninguém poderia usá-lo para outro propósito. A proibição de seu uso comum demonstrava sua santidade, pois simbolizava algo precioso e reservado somente para o culto ao Deus Todo-Poderoso. Assim, desde o início, o incenso estava intimamente ligado ao caráter sagrado da adoração a Deus. Essa prática continuou com o Templo de Jerusalém, onde o incenso era queimado diariamente no Santo dos Santos, representando o contínuo louvor e oração do povo de Deus. O ritual do incenso não era simplesmente uma tradição religiosa, mas um ato espiritual profundo, que marcava a conexão entre o céu e a terra. A fumaça do incenso que subia era um símbolo poderoso da oração e adoração sendo elevadas a Deus, algo que transformava o ambiente, apontando para a santidade divina e o temor reverente à presença de Deus. O incenso não era apenas um elemento ritual, mas também carregava um forte simbolismo espiritual. No Salmo 141, o salmista diz: "Suba a minha oração como incenso diante de ti, e as minhas mãos levantadas como sacrifício da tarde." A oração, quando comparada ao incenso, mostra uma profunda verdade espiritual. Assim como a fumaça do incenso se eleva, assim também as orações dos justos sobem até os céus. Esse ato visível de algo subindo e se espalhando pelo ar, materializava uma ação espiritual invisível. É como se o incenso nos lembrasse que nossas palavras, louvores e súplicas não ficam presas no mundo físico, mas são levadas diretamente ao trono de Deus. Essa imagem é extremamente importante para compreendermos o valor que Deus dá às orações sinceras. Ao queimar o incenso, o sacerdote intercedia pelo povo, representando que as orações não se perdem no ar, mas chegam até Deus como um aroma agradável, como uma oferenda de devoção. Quando oramos, nossa confiança deve ser de que nossas palavras, mesmo que ditas em silêncio, são ouvidas e consideradas diante de Deus. O incenso era uma representação clara da comunhão com o Criador, e quando queimado, ele criava uma atmosfera de santidade e presença divina, aproximando o ser humano do divino. Espiritualmente, o incenso também simboliza a pureza e o relacionamento íntimo com Deus. Assim como o incenso era preparado com grande cuidado e somente ingredientes puros eram usados, nossas vidas e orações devem ser oferecidas a Deus em pureza e sinceridade. O incenso queimava no Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do templo, onde a presença de Deus se manifestava de forma poderosa. Esse ritual de queimar o incenso continuamente significava que a presença de Deus era constante e que a adoração e oração deveriam ser contínuas. Isso reforça a importância da nossa comunhão diária com Deus. Além disso, o incenso possuía o poder de purificar o ambiente, eliminando odores desagradáveis e criando uma atmosfera de paz e reverência. Da mesma forma, quando buscamos a Deus em oração, nossas almas são purificadas e renovadas. O ambiente do templo, impregnado com o aroma do incenso, era um lembrete físico de que a presença de Deus traz santidade e pureza. Portanto, o incenso também simboliza o desejo de Deus de purificar o coração e a vida de seu povo, de modo que nossa adoração seja genuína e agradável a Ele. O incenso também é descrito como uma poderosa arma espiritual. Em Apocalipse 8, o incensário de ouro é apresentado diante do altar de Deus, e com ele as orações dos santos sobem ao Senhor juntamente com a fumaça do incenso. Isso nos ensina que o incenso, simbolizando as orações, tem um impacto real e profundo no reino espiritual.
Nossas orações, ao serem comparadas ao incenso, mostram que elas não apenas são ouvidas, mas têm o poder de influenciar o curso dos acontecimentos. O incenso no Apocalipse está ligado a momentos de intervenção divina, indicando que quando oramos, Deus age. Esse poder espiritual revela a importância da intercessão e do clamor contínuo. Ao compreendermos que o incenso está relacionado diretamente à oração, percebemos que orar com sinceridade e pureza é uma forma de guerrear espiritualmente. Assim como o incenso na Bíblia purificava e trazia a presença de Deus, nossas orações, simbolizadas pelo incenso, movem o reino espiritual, conectando-nos com o coração de Deus e trazendo à tona suas respostas e milagres. A oração é a arma mais poderosa do crente, e o incenso é uma metáfora desse poder invisível mas real, que transforma vidas e circunstâncias. Portanto, o incenso é muito mais do que um elemento cerimonial. Ele carrega uma profunda mensagem espiritual de oração, pureza e proximidade com Deus. Assim como o incenso que subia constantemente no templo, que nossas orações sejam contínuas e fervorosas, subindo como um aroma suave e agradável ao Senhor. O incenso nos convida a lembrar que Deus está atento às nossas orações, e que quando vivemos em santidade e comunhão com Ele, nossas súplicas não só são ouvidas, mas também respondidas no tempo certo. Assim como o incenso nos lembra do poder e da importância da oração, que possamos fazer de nossas vidas um sacrifício de louvor contínuo, que sobe como um aroma suave a Deus que está sempre presente e ouvindo. Compartilhe esse vídeo e deixe sua opinião nos comentários. Que Deus abençoe a sua vida.